1. Isto se torna evidente a quem lê a última tradução dos fragmentos herméticos, que anteriormente citamos e que se deve à nossa amiga cuja perda deploramos, a doutora Anna Kingsford. Embora os textos hajam sido mutilados e deturpados em sua passagem por mãos sectárias gregas e cristãs, sob a 568 essa doutrina, exposta há 300 anos, observa o tradutor é idêntica à que revolucionou o pensamento moderno, depois de transformado e elaborado por Darwin. É também a de Kapila, na filosofia Sankhya. 569 O ocultismo oriental diz que são guiados e impulsionados por seres espiritual, os operários dos mundos invisíveis, por detrás do véu da natureza oculta, nua natureza em abscondito. 570 Wilson, I, 2 vol. I, Pag. 35. 520 Tradutora, com muito engenho e intuição, sem olhar os pontos obscuros, procurando clareá-los por meio de explicações e notas. Diz ela, a criação do mundo visível pelos deuses ativos ou titãs, como agentes do Deus Supremo. 571 é uma ideia puramente hermética, que se depara em todos os sistemas religiosos, e que se harmoniza com as modernas investigações científicas. Quando estas nos mostram o poder divino, atuando em toda parte por meio das forças naturais. Citemos da mesma tradução, este ser universal, que está em tudo e tudo, contém, põe em movimento a alma e o mundo, tudo o que a natureza encerra, na unidade múltipla da vida universal, as inumeráveis individualidades, que se distinguem por suas variações, são, contudo, unidas de maneira tal que o conjunto é uno, e tudo procede da unidade. 572 Vemos ainda, em outra tradução, 571 é uma expressão frequente nos fragmentos e a qual nos opomos. A mente universal não é um ser ou Deus. 572 The Virgin of the World, Pag. 47. Asclepios, parte 1ª. 521 Deus não é uma mente, mas a causa da existência da mente. Não é um espírito, mas a causa do espírito. Não é a luz, mas a causa da luz. 573 Estas palavras mostram claramente que o divino Pimandro, apesar de alterado em algumas passagens com certos polimentos cristãos, foi escrito por um filósofo, ao passo que a maior parte dos fragmentos herméticos é obra de sectários pagãos que manifestavam tendência em admitir um ser supremo antropomórfico. Contudo, são as duas obras o eco da filosofia esotérica e dos Puranas hindus. Comparem-se duas invocações, uma dirigida ao Todo Supremo hermético, e a outra ao Todo Supremo dos arianos posteriores. Diz um fragmento hermético citado por Suidas: eu te imploro, ó céu, obra sacrossanta do grande Deus, eu te imploro, voz do Pai, pronunciada no princípio, quando o mundo universal foi formado, eu te imploro, pelo Verbo, Filho único do Pai, que sustenta todas as coisas, se propício. 574 Essa invocação é precedida pelo seguinte: assim, a luz ideal existia antes da luz ideal, e a inteligência luminosa da inteligência existiu sempre, e sua. 573 Divine Pimander, 9, Pag. 64 574 The Virgin of the World, Pag. 153 522 Unidade não era senão espírito envolvendo o universo, fora de quem, do qual, não há Deus, nem anjos, nem outra qualquer essência, porque ele, aquilo, é o Senhor de todas as coisas, e o poder e a luz, e tudo depende dele, aquilo, e está nele, aquilo. Mas o próprio Trismegisto contradiz esse conceito, quando diz: falar de Deus é impossível, pois o corpóreo não pode exprimir o incorpóreo, o que não possui corpo, nem aparência, nem forma, nem matéria, não pode ser percebido pelos sentidos. Eu compreendo, Tátios, eu compreendo que o impossível de definir, isso é Deus. 575 A contradição entre os dois trechos é evidente, e demonstra a. que Hermes era um pseudônimo genérico, adotado por uma série de gerações de místicos de todos os matizes, e b. que é preciso usar de muita ponderação e discernimento antes de aceitar um daqueles fragmentos como preceito esotérico, tão só em razão de sua inegável antiguidade. Compare-se agora o que ficou transcrito com uma invocação do mesmo gênero que se encontra nas escrituras hindus, sem dúvida tão antigas, senão muito mais, do que os tais fragmentos. Parashara, o Hermes ariano, instrui a Maitreya, o Asclepios hindu, e invoca Vishnu em sua tríplice hipóstase. 575 Op. Cite, Pags.
139-140. Fragmento de Musical Eclogies e Florilegium de Stobaeus. 523. Glória a Vishnu, o imutável, o eterno, o supremo, aquele cuja natureza é universal, o todo-poderoso, a ele, que é Hiramyagarbha, Ari e Shankara, Brahma, Vishnu e Shiva, o Criador, o preservador e o destruidor do mundo, a Vasudeva, o libertador, de seus adoradores, a ele, cuja essência é ao mesmo tempo simples e múltipla, sutil e corpórea, contínua e descontínua, a Vishnu, causa da emancipação final. Glória ao Supremo Vishnu, causa da criação, da existência e do fim deste mundo, que é a raiz do mundo, e que o encerra. 576. É uma invocação grandiosa, que contém um profundo sentido filosófico, mas, para as massas profanas, sugere um ser antropomórfico, tal como a oração hermética. Devemos respeitar o sentimento que ditou a ambas, entretanto, não podemos deixar de considerá-las em completo desacordo com o seu significado oculto, e até mesmo com o expresso no referido traindo hermético, onde se diz: Trismegisto, a realidade, filho meu, não é deste mundo, nem pode sê-lo. Nada é real sobre a terra, só existem aparências. Ele, o homem, não é real, filho meu, como homem. O real consiste unicamente no real, e permanece sendo o que é. O homem é transitório, e portanto não é real. Não é mais que aparência, e aparência é a suprema ilusão. Tátios, então, meu pai, não são reais os corpos celestes, pois que também variam. 576. Vishnu Purana, I, 2, Wilson, I, Pags. 13 e 15. 524. Trismegisto, o que está sujeito ao nascimento e à transformação não é real. Há neles uma certa falsidade, porque são também variáveis. Tátios, e que é, então, ó meu pai, a realidade primordial. Trismegisto, quem, o que, é único e só, ó Tátios, quem, o que, não é feito de matéria, nem está em corpo algum. Quem, o que, não tem cor e forma, não muda nem é transmitido, mas que é sempre. 577. O que está inteiramente conforme ao ensinamento vedantino. A ideia principal está oculta, e muitas são as passagens dos fragmentos herméticos que pertencem à doutrina secreta. Esta última ensina que todo o universo é regido por forças e poderes, inteligentes e semi-inteligentes, como desde o início assinalamos. A teologia cristã admite e até impõe semelhante crença, mas estabelece uma divisão arbitrária entre esses poderes, chamando os anjos e demônios. A ciência nega a existência de ambos, e ridiculariza a ideia. Os espiritistas creem nos espíritos dos mortos, não admitindo, além destes, nenhuma outra espécie ou classe de seres invisíveis. Os ocultistas e os cabalistas são, portanto, os únicos intérpretes racionais das antigas tradições, que agora culminaram na fé dogmática de uns e na negativa não menos dogmática de outros. Porque ambos os lados, a fé e a incredulidade, não abrangem senão um modesto ângulo dos horizontes infinitos das manifestações espirituais e físicas, e ambos têm razão, cada qual em seu restrito ponto de vista. 577. Ob. Cite, Pags. 135-138. 525. Mas deixam de tê-la quando julgam poder circunscrever o todo dentro de seus próprios e acanhados limites especiais, porque jamais o conseguirão. Sob este aspecto, a ciência, a teologia e até mesmo o espiritismo não denotam mais sabedoria que o avestruz, quando esconde a cabeça na areia aos seus pés, julgando que nada mais existe além do seu próprio ponto de observação e da reduzida área ocupada por sua obtusa cabeça. Como as únicas obras que atualmente existem sobre o assunto ora examinado, ao alcance do profano pertencente às raças civilizadas do Ocidente, são os livros, ou melhor, os fragmentos herméticos já mencionados, nós podemos, no presente caso, compará-los com os ensinamentos da filosofia esotérica. Citar outras obras com o mesmo objetivo seria inútil, pois que o público nada sabe acerca dos livros caldeus que, traduzidos para o árabe, se acham em mãos de alguns iniciados sufis. Devemos recorrer, para a comparação, às definições de Asclépios, tais como foram recentemente compiladas e comentadas pela doutora Anna Kingsford, MST. Algumas de suas sentenças coincidem de maneira notável com a doutrina esotérica oriental. Apesar de não serem poucas as passagens em que se observa a impressão inconfundível de um dedo cristão posterior, as características dos gênios e dos deuses são ali, de um modo geral, as dos ensinamentos orientais, ainda que, no tocante a outros pontos,
Haja proposições que se distanciam largamente de nossas doutrinas. Em relação aos gênios, os filósofos herméticos chamavam theoi, deuses, gênios e daimones as entidades que nós denominamos devas, deuses, Dianchoans, Chitikala, o Kohen dos budistas, etc. Os daimones correspondem, no sentido socrático e ainda no sentido teológico, oriental e latino, aos espíritos tutelares da raça humana, aqueles que moram na vizinhança dos 526 imortais, de onde velam sobre as coisas humanas, como disse Hermes. Esotericamente são chamados Chitikala, alguns dos quais são os que deram ao homem, de sua própria essência, os princípios quarto e quinto, e outros são os chamados Pitris. Explicaremos isto quando chegarmos à produção do homem completo. A raiz do nome é Chit, aquilo que determina a escolha, para o uso da alma, das consequências das ações e das espécies de conhecimentos, ou seja, a consciência, a voz interior do homem. Entre os Shogis, Chit é sinônimo de Mat, a inteligência primeira e divina, mas, na filosofia esotérica, Mat é a raiz de Chit, o seu germe, e Chit 578 é uma qualidade de Manas em conjunção com Buddhi, uma qualidade que atrai a si, por afinidade espiritual, um Chitikala, quando se desenvolve suficientemente no homens. Eis porque se diz que Chit 579 é uma voz que adquire vida mística, convertendo-se em Kuan-Yin. E certos de um comentário privado mantido em segredo até agora 580. 17. A existência inicial, na primeira aurora do Mahamanvantara, após o Mahapralaya que sucede a cada idade de Brahma, é uma qualidade espiritual consciente. Nos mundos manifestados, sistemas solares, ela é, em sua subjetividade objetiva, qual a nuvem de um sopro divino, aos olhos do vidente em êxtase. Saindo do Laya 581, difunde-se pelo 578 conhecer, ser sabedor ou consciente. 579 Chiti, juízo, compreensão, sabedoria. 580 Este ensinamento não se refere a Prakriti Purusha além dos limites de nosso pequeno universo. 581 O estado de quietação final, a condição nirvânica do sétimo princípio. 527 Infinito como um fluido espiritual incolor. Esta no sétimo plano e em seu sétimo estado, em nosso mundo planetário. 582 18 É substância para nossa visão espiritual. Não pode ser assim chamada pelos homens em seu estado de vigília, e, por isso, em sua ignorância, a denominaram Espírito de Deus. 19 Existe em toda a parte e forma o primeiro, o Pati, fundação, sobre o qual nosso mundo, sistema solar, foi construído. Fora desse último, só se pode encontrar, em sua prístina pureza, entre os sistemas solares ou as estrelas do universo, os mundos já formados ou em via de formação, permanecendo em seu seio. Entretanto, os que ainda se acham em Laya, como sua substância difere da que se conhece na Terra, os habitantes desta última, vendo através dela, creem, em sua ilusão e ignorância, que é um espaço vazio. Em todo o ilimitado universo, não existe sequer a espessura de um dedo de espaço vazio. 20 A matéria ou substância é setenária em nosso mundo, como também é além dele. Cada um de seus estados ou princípios possui, ainda, 7 graus de densidade. SU com acento circunflexo RA. O Sol, em seu reflexo visível, exibe o primeiro grau, ou o inferior dos 7 estados, que é a ordem mais elevada da presença universal. O puro entre os puros, o primeiro sopro, manifestado do sempre não manifestado Sat, a seidade. 582 Todo este ensinamento é ministrado em nosso plano de consciência. 528 Todos os sóis centrais físicos ou objetivos são, em sua substância, o estado inferior do primeiro princípio do sopro. Nenhum deles é mais que o reflexo de seus primários, que se acham ocultos à vista de todos, menos a dos Dianchoans, cuja substância corpórea pertence à quinta divisão do sétimo princípio da substância mãe é, portanto, 4 graus mais elevada que a substância solar refletida. Assim como existem 7 dato, substâncias principais no corpo humano, do ponto mesmo modo existem 7 forças no homem e na natureza inteira. 21 A essência real do Sol oculto é um núcleo da substância mãe. 583 E o coração é a matriz de todas as forças vivas existentes em nosso universo solar. É o centro de onde se disseminam, em suas jornadas cíclicas, todos os poderes que põem em ação os átomos, no exercício de suas funções, e o foco no qual se reúnem de novo em sua sétima essência, de 11 em 11 anos. Se alguém te contar que viu o Sol,
Zomba dele 584. Como se houvesse dito que o Sol se move realmente em seu curso diurno. 23. É por causa da natureza setenária do Sol que os antigos a ele se referem, dizendo que é arrastado por 7 cavalos, como nos versos dos Vedas, ou, ainda, que, apesar de identificado com os 7 ganas, classes de seres, em sua revolução, é com acento circunflexo distinto. 583. Ou seja, o sonho da ciência, a verdadeira matéria primordial homogênea, que nenhum mortal pode tornar objetiva nesta raça, nem mesmo na presente ronda. 584. Vishnu, em sua forma de energia ativa, nunca se levanta nem se põe, e é ao mesmo tempo Sol, cétuplo distinto dele, diz o Vishnu Purana. 2. 11 Wilson. 2. 11. 296. 529. Destes 585, como em verdade o é, e também que possui 7 raios, como efetivamente possui. 25. Os 7 seres que estão no Sol são os 7 sagrados, nascidos por si mesmos em virtude do poder inerente à matriz da substância mãe. São eles que enviam as 7 forças principais, chamadas raios, que no começo do Pralaya se concentrarão em 7 novos sóis para o próximo Manvantara. A energia, da qual elas surgem em existência consciente em cada sol, é o que alguns chamam Vishnu, que é o sopro do absoluto. Nós lhe chamamos a vida una manifestada. Também ela é um reflexo do absoluto. 27. Nunca se deve mencionar este último em palavras ou em frases, para que não arrebate algumas de nossas energias espirituais, que aspiram ao seu estado, gravitando sempre para ele espiritualmente de modo progressivo, como gravita, cosmicamente, todo o universo físico para o seu centro manifestado. 28. A primeira, a existência inicial, que se pode denominar, durante esse estado de existência, a vida una, é, conforme se explicou, um véu para objetivos de criação ou formação. Ela se manifesta em 7 estados, os quais, com as 585 assim como um homem, ao aproximar-se de um espelho colocado sobre um móvel, contempla nele a sua própria imagem. Da mesma forma a energia, ou reflexo, de Vishnu, o Sol, nunca se encontra separada, mas permanece no Sol, como num espelho que ali estivesse colocado. Ibidem, Luke. Cite. 530. Subdivisões setenárias constituem os 49 fogos, a que se referem os livros sagrados. 29. O primeiro é a mãe, matéria-prima. Subdividindo-se em 7 estados primários, vai descendo por ciclos, quando se consolida como matéria densa. 586. Gira em torno de si mesma, e anima, com a 7ª emanação do último, o primeiro inferior elemento, a serpente que morde a própria cauda. Em uma hierarquia, ou ordem de existência, a 7ª emanação do seu último princípio é, no mineral, a centelha que nele se acha latente, sendo chamada sua transitória vida pelo positivo que desperta o negativo, e assim sucessivamente. B. Na planta, é aquela força vital e inteligente que anima a semente e a faz desabrolhar na folha de uma erva, numa raiz, ou num rebento. É o germe que se converte no upad dos 7 princípios do ser em que habita, exteriorizando-os à medida que o último cresce e se desenvolve. C. N animal, ela procede do mesmo modo. É o seu princípio de vida e a sua força vital, o seu instinto e as suas qualidades, as suas características especiais e as suas idiosincrasias. D. Ao homem, ela dá tudo aquilo que concede às demais unidades manifestadas da natureza, mas nele desenvolve, mais, o reflexo de todos os seus 49 fogos. 586. Compare-se com a natureza hermética descendo ciclicamente na matéria, ao encontrar o homem celeste. 531. Cada um de seus 7 princípios é com acento circunflexo herdeiro universal dos 7 princípios da Grande Mãe, e deles participa o sopro de seu primeiro princípio é com acento circunflexo seu espírito, Atma. Seu segundo princípio é Buddhi, alma. Nós o classificamos erroneamente como 7º. O terceiro lhe proporciona a matéria cerebral, no plano físico, e a mente, que a movimenta, que é a alma humana, HPB, segundo suas características orgânicas, e é a força diretora dos elementos cósmicos e terrestres. Reside no fogo, convertido do estado latente em existência ativa, pois todas as 7 subdivisões do ponto princípio residem no fogo terrestre. Rodopia com a brisa, sopra com o furacão e põe em movimento o ar, elemento que também participa de um dos seus princípios. Procedendo por ciclos, regula o movimento da água,
atrai e repele as ondas 587, de acordo com as leis fixas, das quais o seu sétimo princípio é com acento circunflexo a alma animadora. F. Seus 4 princípios superiores contêm o germe dos que virão a ser os deuses cósmicos. Seus 3 princípios inferiores produzem as vidas dos elementos elementais. G. Em nosso mundo solar, a existência une o céu e a terra, a raiz e a flor, a ação e o pensamento. Está no Sol e também no pirilampo. Nenhum só átomo lhe pode escapar. É por isso que os antigos sábios a chamaram, com toda a razão, o Deus manifestado na natureza. 587 Os autores das linhas acima conheciam perfeitamente a causa física das marés, das ondas, etc. O comentário se refere ao espírito que anima todo o corpo solar cósmico. Sempre que usadas expressões semelhantes, do ponto de vista místico, o significado é o mesmo. 532. Talvez seja interessante aproveitar esta oportunidade para lembrar ao leitor o que Tetsu Barro disse a respeito dessas forças, definidas misticamente. Kanya, o sexto signo do zodíaco, ou Virgo, significa uma virgem e representa Shakti Mahamaya. O signo em apreço é o sexto Rashon de visão, indica a existência de 6 forças primordiais na natureza, sintetizadas pela sétima. Os Shaktis se apresentam na seguinte ordem. Primeiro, Parashakti, literalmente, a grande ou suprema força, significa e inclui os poderes da luz e do calor. Segundo, Jnana Shakti, literalmente, o poder da inteligência, da sabedoria ou verdadeiro conhecimento. Tem 2 aspectos, e eis algumas de suas manifestações, quando colocados sob a influência ou domínio de condições materiais. A. O poder da mente para interpretar as nossas sensações. B. Seu poder para recordar ideias passadas, memória, e dar origem a expectativas futuras. C. O poder que resulta do que os psicólogos modernos chamam leis de associação e que permite à mente formar relações persistentes entre vários grupos de sensações e de possibilidades de sensações, gerando assim a ideia ou noção de um objeto externo. D. O 533. Poder de relacionar nossas ideias umas com as outras por meio do laço misterioso da memória, fazendo surgir deste modo a noção de ou da individualidade. 2. Eis agora algumas de suas manifestações, quando se liberta dos liames da matéria. A. Clarividência. B. Psicometria. Terceiro, Ishashakti, literalmente, o poder da vontade. Sua manifestação mais comum é a geração de certas correntes nervosas, que põem em movimento os músculos necessários para executar as determinações da vontade. Quarto, Kriya Shakti, o misterioso poder do pensamento, que lhe permite produzir resultados externos, fenomenais, perceptíveis, graças à energia que lhe é inerente. Sustentavam os antigos que uma ideia qualquer se manifestará exteriormente se a atenção for concentrada intensamente nela. Da mesma forma, uma volição intensa será seguida da realização do desejo. É por meio de Shaskati de Kriya Shakti que o yogi geralmente consegue realizar os seus prodígios. Quinto, Kundalini Shakti, o poder ou a força que se move segundo uma trajetória curva ou serpentina. É o princípio universal de vida que se manifesta por toda a parte na natureza. Esta força abrange as 2 grandes forças de 534, atração e repulsão. A eletricidade e o magnetismo são apenas 2 de suas manifestações. É o poder que leva a efeito aquele acordo contínuo das relações internas com as relações externas, que é a essência da vida, segundo Herbert Spencer, e o acordo contínuo das relações externas com as relações internas, que é o fundamento da transmigração das almas. O Najraman, renascimento, nas doutrinas dos filósofos hindus. O yogi deve subjugar por completo esta força, antes de poder alcançar moksha. Sexto, Mantrika Shakti, literalmente, a força ou poder das letras, da palavra e da música. Todo o antigo mantra Shastra se ocupa desta força e de suas manifestações. A influência da música é uma de suas manifestações mais comuns. O poder maravilhoso do nome inefável é o coroamento deste Shakti. Só em parte tem a ciência moderna investigado a primeira, a segunda e a quinta das forças que acabamos de mencionar. Quanto às demais, é, porém, total a sua ignorância. As tais forças são representadas, em sua unidade, pela luz astral, Devi Prakriti. A sétima é a luz do Logos. 588. Fizemos a transcrição acima para mostrar quais são as verdadeiras ideias hindus sobre este assunto. Tudo isso é de caráter esotérico, não correspondendo, entretanto, nem a 10ª parte do que se poderia dizer. Por exemplo,
Os 6 nomes. 588 Fiviears of Theosophy, Pags. 110-111. Artigo Os 12 signos do zodíaco. 535. Das 6 forças nomeadas são as das 6 hierarquias de Dian-Chuans, sintetizadas por sua primária, a sétima, que personifica o quinto princípio da natureza cósmica, ou a mãe em seu sentido místico. Só a enumeração dos poderes do yoga exigiria 10 volumes. Cada uma das forças tem à sua frente uma entidade consciente e vivente, da qual é uma emanação. Mas comparemos as palavras de Hermes, o 3 vezes grande, com o comentário já citado. A criação da vida pelo Sol é tão contínua quanto a luz, nada detém, nada limita. Em torno dele, como uma legião de satélites, estão inumeráveis coros de gênios. Estes habitam na vizinhança dos imortais, e dali velam sobre as coisas humanas. Executam a vontade dos deuses, karma, por meio de tempestades, raios, incêndios e terremotos, e também de fomes e guerras, para castigo da impiedade. 589. É o Sol que conserva e alimenta todas as criaturas, e, assim como o mundo ideal, que rodeia o mundo sensível, povoa este último com a plenitude e a universal variedade das formas. Do mesmo modo o Sol, envolvendo tudo em sua luz, dá lugar ao nascimento e desenvolvimento das criaturas, em toda a parte. Sob suas ordens está o coro dos gênios, ou antes, os coros, pois ali há muitos e diversos, e seu número corresponde ao das estrelas. Cada estrela tem na água gênios, bons e maus por natureza, ou melhor, por sua ação, vista que a ação. 589. Vejam-se as instâncias 3 e 4 e os comentários respectivos, especialmente os referentes às. Instância 4. Quanto aos Lipika e aos 4 Maharajas, os agentes do karma. 8. 1. 536. É a essência dos gênios. Todos estes gênios presidem aos negócios do mundo. 590. Eles abalam e derrubam a constituição dos estados e dos indivíduos, imprimem a sua marca em nossas almas, estão presentes em nossos nervos, em nossa medula, em nossas veias, em nossas artérias e em nossa própria substância cerebral. No momento em que um de nós recebe a vida e o ser, fica aos cuidados dos gênios, elementais, que presidem aos nascimentos. 591, e que se acham classificados abaixo dos poderes astrais, espíritos, astrais sobre-humanos. Eles mudam perpetuamente, nem sempre de maneira idêntica, mas girando em círculos. 592. Insinuam-se através do corpo em duas partes da alma, a fim de que esta possa receber de cada um deles o cunho da energia que lhe é própria. Mas a parte racional da alma não está sujeita aos gênios, é destinada a receber o Deus. 593, que a ilumina como um raio de sol. Poucos são os iluminados, e os gênios se afastam deles, porque nem os gênios nem os deuses dispõem de poder em presença de um só raio de. 590. E os deuses ou Dhyanis também, e não somente os gênios ou forças dirigidas. 591. Isto significa que, sendo o homem composto de todos os grandes elementos, fogo, ar, água, terra e éter, os elementais que pertencem a cada um desses elementos se sentem atraídos para o homem, em razão de sua coessência. O elemento que predominar na constituição de um ser regulará o comportamento que ele há de ter na vida. Por exemplo, se no indivíduo tem preponderância o elemento terreno, o gnômico, os gnomos farão com que lhe seja dada a acumulação de metais, moedas, riquezas, etc. O homem animal é filho dos elementos animais de que proveio a sua alma, vida, e os animais são o espelho do homem, dizia Paracelso. De fundamento sapientiae. Paracelso era cauteloso, e tinha necessidade de que a Bíblia coincidisse inteiramente com as suas palavras, e por isso não dizia tudo. 592. Progressos cíclicos em desenvolvimento. 593. O Deus no homem, e com frequência a encarnação de um Deus, um Dian-Chuan altamente espiritual, além da presença de seu próprio sétimo princípio. 537. Deus. 594. Mas todos os outros homens, corpo e alma, são dirigidos por gênios, aos quais aderem, e que lhes influenciam as ações. Os gênios têm, pois, domínio sobre as coisas mundanas, e os nossos corpos são os seus instrumentos. 595. O que acabamos de transcrever, salvo em alguns pontos de caráter sectário, representa a crença universal, comum a todos os povos, até cerca de um século atrás. Crença que ainda é igualmente ortodoxa, em suas linhas e traços gerais, tanto entre os pagãos como entre os cristãos, à exceção de uns poucos materialistas e homens de ciência. Sim, porque,
sejam os gênios de Hermes e os seus deuses chamados poderes das trevas e anjos, como nas igrejas latina e grega, ou espíritos dos mortos, como no espiritismo, ou BH com acento circunflexo TS, devas, shaitan e djinn, como na Índia e nos países muçulmanos, todos eles são uma e a mesma coisa, ilusão. Que não haja, porém, nenhum mal entendido a este respeito, como ultimamente tem acontecido por parte de escolas ocidentais em relação à grande doutrina filosófica dos Vedantinos. Tudo o que é, emana do absoluto, que, por força mesmo deste qualificativo, é a única realidade, e assim tudo aquilo que é estranho ao absoluto, esse elemento causativo e gerador, deve ser uma ilusão, sem nenhuma sombra de dúvida. Isto, porém, do ponto de vista exclusivamente metafísico. Um homem que se tenha em conta de mentalmente são, e que seja também assim considerado pelos 594. Mas qual é o Deus de que se cogita aqui? Não será o Deus Pai da ficção antropomórfica, porquanto esse Deus é a coletividade dos Elohim, não tendo existência fora da legião. Demais, um Deus tal é finito e imperfeito. É aos altos iniciados e adeptos que se faz referência com aqueles homens pouco numerosos. E são precisamente estes os que acreditam em deuses e que não conhecem outro Deus senão uma divindade universal não relacionada nem condicionada. 595 The Virgin of the World, Pags. 104.5. As definições de Asclepius. 538. Outros. Classificará igualmente como ilusão e desvarios as visões de um irmão louco. Alucinações que podem fazer a vítima muito feliz ou sumamente infeliz, conforme o caso. Mas onde está o louco para quem as horríveis sombras de sua mente transtornada, suas ilusões, não sejam para ele tão efetivas e reais quanto as coisas vistas por seu médico ou seu enfermeiro? Tudo é relativo neste universo. Tudo é ilusão, mas a impressão experimentada em qualquer dos planos é uma realidade para o ser que a percebe, cuja consciência pertence ao mesmo plano, muito embora essa impressão, encarada de um ponto de vista puramente metafísico, possa não apresentar nenhuma realidade objetiva. Não é, porém, contra os metafísicos, senão contra os físicos e os materialistas, que o ensinamento esotérico tem de combater, e para estes a luz, a força vital, o som, a eletricidade e até mesmo a força tão objetivamente atuante do magnetismo não possuem nenhuma existência objetiva, não passando simplesmente de modos de movimento, sensações e afecções da matéria. Nem os ocultistas em geral, nem os teósofos, rejeitam, como alguns erroneamente supõem, as ideias e as teorias dos sábios modernos, só porque suas opiniões estejam em conflito com a teosofia. A primeira regra de nossa sociedade é dar a César o que é de César. Os teósofos, portanto, são os primeiros a reconhecer o valor intrínseco da ciência. Mas, quando seus sumos sacerdotes querem resolver a consciência em uma secreção da matéria cinzenta do cérebro, e todas as coisas da natureza em um modo de movimento, nós protestamos contra semelhante doutrina, por antifilosófica, contraditória em si mesma e simplesmente absurda, vista pelo ângulo científico, tanto e até mais que sob o aspecto oculto do conhecimento esotérico. 539. Pois a verdade é que a luz astral dos cabalistas tão ridicularizados encerra estranhos e misteriosos segredos para aqueles que nela podem ver, e os mistérios ocultos sob as suas ondas em constante movimento ali permanecem. Não importa o que diga toda a coorte de materialistas e motejadores. A luz astral dos cabalistas tem sido incorretamente equiparada ao éter, confundindo-se este último com o éter hipotético da ciência, e alguns teósofos se referem aos dois como sendo sinônimos de Akasha. É um grande erro. O autor de A Rational Refutation escreve o seguinte, confirmando assim, inconscientemente, o ocultismo. As propriedades características do Akasha evidenciam como é incorreto representá-lo pelo éter. Em dimensão ele, infinito, não é constituído de partes, e a cor, o sabor, o odor e a tangibilidade não lhe pertencem. Até esse ponto corresponde exatamente ao tempo, ao espaço, a Ishvara, o Senhor, ou antes, a potência criadora e a alma, anima, mundi, alma. Sua especialidade, que o distingue dos anteriores, consiste em ser a causa material do som. A não ser, por isto, poderia ser considerado como o vácuo. 596. O vácuo, não haja dúvida, principalmente para os racionalistas. Em todo caso, certo é que o Akasha produz o vácuo no cérebro de um materialista. Não obstante, se bem que o Akasha não seja o éter da ciência, nem sequer o éter do ocultista, que o define como apenas um dos princípios do Akasha, é seguramente, 596 Pag.
120. 540. Junto com o seu primário, a causa do som, a causa psíquica e espiritual, mas de modo algum a causa material. A relação entre o éter e o akasha pode ser definida, aplicando-se a ambos, akasha e éter, as palavras com que os Vedas se referem a Deus. Assim, ele mesmo era, em verdade, seu próprio filho, um sendo o produto do outro e, não obstante, ele mesmo pode ser um enigma difícil para o profano, mas facílimo de entender por um hindu, ainda que não seja místico. Os segredos da luz astral, juntamente com muitos outros mistérios, permanecerão ignorados pelos materialistas de nossos tempos, do mesmo modo que a América não passava de um mito para os europeus durante os primeiros tempos da Idade Média, apesar de haverem escandinavos e noruegueses alcançado aquele antiquíssimo Novo Mundo muitos séculos antes, ali se estabelecendo. Mas, assim como nasceu um Colombo para descobri-lo novamente e para obrigar o velho mundo a crer nos antípodas, igualmente nascerão sábios que hão de descobrir as maravilhas que os ocultistas vêm afirmando existirem nas regiões do éter, com seus vários e multiformes habitantes e entidades conscientes. Então, nolens volens, a ciência terá que aceitar a antiga superstição, como já o fez com outras muitas. Uma vez que se veja forçada a admiti-la, é bem provável que os seus sábios professores, a julgar pela experiência do passado, como no caso do mesmerismo, o magnetismo, hoje rebatizado com o nome de hipnotismo, perfilem o fato e rejeitem a denominação. A escolha do novo nome dependerá, por sua vez, dos modos de movimento, a nova definição dos antiquíssimos processos físicos automáticos entre as fibrilas nervosas do cérebro científico, de molesto traço. E é também muito provável que venha a depender da última refeição tomada por quem lhe der o nome, já que, segundo o fundador do novo esquema idealista, 541, cerebração é genericamente o mesmo que quilificação 597. Desse modo, se houvéssemos de crer nesta última e disparatada proposição, o novo nome da verdade arcaica dependeria da inspiração gástrica do padrinho, e só então é que verdades semelhantes lograriam a possibilidade de se tornarem científicas. Mas, por desagradável que sejam as maiorias, geralmente cegas, a verdade tem sempre encontrado seus campeões, dispostos a morrer por ela. Não estará entre os ocultistas quem há de protestar contra a sua adoção pela ciência, sob qualquer nome que seja. Entretanto, até o momento em que ela venha impor-se ao conhecimento e à aprovação dos homens de ciência, muitas coisas ocultas serão relegadas, como têm sido os fenômenos espíritas e outras manifestações psíquicas, para finalmente serem apropriadas por seus ex-detratores, sem o menor reconhecimento ou gratidão. Grande foi a importância do nitrogênio no progresso da ciência química, mas Paracelso, que o descobriu, é ainda hoje classificado como charlatão. Quão profundamente verdadeiras são as palavras de H.T. Buckley, em sua History of Civilization, quando diz, em virtude de circunstâncias ainda desconhecidas, a provisão kármica, de 1 centímetros onde aparecem grandes pensadores que, consagrando suas vidas a um objetivo único, são capazes de acelerar o progresso da humanidade, fundando uma religião ou filosofia, graças a qual efeitos importantes podem manifestar-se. Mas, se perquirirmos a história, veremos claramente que, embora a gênese de uma nova opinião possa ser assim atribuída a um só homem, o 597 National Reformer, 9 de janeiro de 1887, artigo Prenocosmo Biology, pelo Dr. Lewins, 542. Resultado por ela produzido depende do caráter do povo em que tenha sido divulgada. Se uma religião ou filosofia é por demais avançada em relação ao povo, não poderá ter nenhuma repercussão no momento, devendo esperar 598 que os espíritos estejam suficientemente amadurecidos para receber-la. Toda ciência e toda fé têm os seus mártires. Segundo o curso ordinário das coisas, passam algumas gerações, e vem depois outro período em que estas mesmas verdades são havidas como fatos normais, e, um pouco mais tarde, surge mais outro período durante o qual são proclamadas necessárias, e até as inteligências mais obtusas se admiram de que algum dia houvesse sido possível negá-las. 599. Pode ser que as mentes das gerações contemporâneas não estejam de todo maduras para receber as verdades ocultas. É bem provável que esta seja a conclusão dos pensadores avançados da futura sexta raça raiz, quando lançarem um olhar retrospectivo sobre a história da aceitação plena e incondicional da filosofia esotérica. Até lá,
As gerações de nossa quinta raça continuarão a extraviar-se pelos desvãos dos preconceitos e das prevenções. Em toda a parte as ciências ocultas se verão apontadas pelo dedo do desprezo, e todos procurarão ridicularizá-las e amesquinhá-las, em nome para a maior glória do materialismo e de sua pretendida ciência. Estes volumes, entretanto, respondem por antecipação a várias das futuras objeções científicas, indicando as verdadeiras posições recíprocas da 598 é lei cíclica, mas esta lei é frequentemente transgredida pela obstinação humana. 599 vol. e pare. 256. 543. Acusação e da defesa. Os teósofos e os ocultistas são levados ao banco dos réus pela opinião pública que só desfraudará a bandeira das ciências indutivas. Estas últimas devem, pois, ser examinadas, cumprindo fixar até que ponto os seus feitos e as suas descobertas no domínio da lei natural entram em conflito, não tanto com o que pretendemos, mas com os fatos da natureza. Sua hora de ver se os muros da moderna Jericó são assim tão inexpugnáveis que nenhum som da trombeta ocultista possa fazê-los desmoronar. Deve ser cuidadosamente examinado tudo o que se refere às chamadas forças, notadamente a luz e a eletricidade, e a constituição do globo solar, assim como as teorias relativas à gravitação e às nebulosas. Impede analisar a natureza do éter e de outros elementos, confrontando-se os ensinamentos científicos com os ocultistas, e revelando-se ao mesmo tempo alguns princípios, até agora secretos, do ocultismo. Faz uns 15 anos, foi a autora a primeira a repetir, com os cabalistas, os sábios preceitos do catecismo esotérico: cerra os teus lábios, para que não fales sobre isto, mistério, e o teu coração, para que não penses em voz alta, e, se o teu coração não te obedecer, trata de reconduzi-lo ao seu lugar, porque tal é o objetivo de nossa aliança. 600. E também das regras da iniciação. 600 Seperetzire. 544. Este é um segredo que dá morte. Cala tua boca, para que o não reveles ao vulgo. Comprime o teu cérebro, para que alguma coisa não possa escapar e cair em mãos profanas. Poucos anos depois, uma ponta do véu de Ísis pôde ser levantada. Agora chegou a vez de um puxão ainda maior. Mas os antigos erros consagrados pelo tempo, inclusive aqueles que se mostram cada dia mais claros e evidentes, permanecem dispostos em ordem de batalha, hoje como ontem, guiados por um cego instinto de conservação, pela vaidade e pelos preconceitos, estão constantemente alerta, prontos para sufocar toda a verdade que, despertando de seu profundo sono secular, reclame admissão. Assim tem sido sempre, desde que o homem se animalizou. Se o trazer à luz algumas destas antigas verdades, e verdades bem antigas, pode ocasionar a morte moral de quem as revele, também é certo que pode dar a vida e a regeneração a todo aquele que esteja apto a tirar proveito do pouco que lhe é revelado. 8.